Irmãos, estamos chegando ao final deste acampamento. Quero dizer aos irmãos, a primeira igreja batista regular da Bahia, que eu estou muito feliz em participar desta comunhão junto com os irmãos. Para mim, para minha família, foi muito bom estar aqui desfrutando da presença de Deus e da presença dos irmãos. Que Deus continue abençoando a todos, ao pastor Jusilei, a sua esposa, seus filhos, a igreja do mais idoso ao mais novo, do irmão Belino, a netinha aí do irmão Zé Bispo, né? Então Deus continue abençoando vocês, prossigam firme, e a alegria de vocês é nossa alegria. Fico muito feliz em ter dividido a palavra com o pastor Ricardo e ouvir os seus conselhos para a igreja do ACUP, mas que eu também tomei para a minha igreja, a igreja que eu lidero. Estou muito feliz também em estar com os irmãos, a irmã Mavis e o pastor Ricardo, conversando com eles e trocando experiências. Muito bom, e eu agradeço aos irmãos. Deus continue abençoando a todos vocês. Uma palavra sobre o parto cesariano. Eu tenho que passar para os irmãos não me entendam mal. Quando eu coloquei aqui que o César originou a ideia, eu não quero dizer que parto cesariano é amaldiçoado, não, viu, irmãos? É uma bênção, e tem salvado muitas mães, tem salvado muitas crianças, e os irmãos, as irmãs que precisarem fazer, façam, viu? Não digam ou não pensem em não fazer porque surgiu com a ideia do César. Ele teve a ideia errada, mas alguém converteu essa ideia em algo bom. Infelizmente tem coisas que andam pelo caminho inverso. O Santos Dumont, ele criou o avião, mas muitos têm usado o avião também para a guerra, para matar, para destruir. Então nós temos esse pensamento. Quem inventou o átomo não pensou na bomba atômica, mas infelizmente também os homens maquinam coisas para o mal. Então o parto cesariano é uma bênção, e o pastor não falou contra ele não, só disse de onde se originou, até por uma curiosidade para os irmãos saberem por que o nome é cesariano. E estamos finalizando hoje os nossos estudos, os estudos que os irmãos nos deram o privilégio de passar aqui nesta noite. Então, desde lá do dispensacionalismo e do planejamento de Deus, pensando no futuro, do porvir, nas últimas coisas, e andamos com várias situações até chegarmos aqui. E hoje eu quero falar aos irmãos sobre o livro da vida e o estado eterno. O livro da vida e o estado eterno. Então chamo a atenção de todos para a leitura da palavra de Deus, que está em Apocalipse, capítulo 20, verso 15, e prosseguindo os versos 1 a 5. Apocalipse, capítulo 20, verso 15, e do verso 1 ao 5, fiquemos de pé para fazer essa leitura da palavra de Deus. Apocalipse 20, de 15 até o verso 5 do capítulo 21. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém,
que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Que o nosso Deus aplique sua palavra em nossos corações. Nós vamos orar. Eu vou pedir ao irmão Hilton para fazer essa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, como estamos agradecidos, ó Pai, pela Tua palavra, Deus, que é rica, Deus, a nos ensinar, a nos, ó Deus, aprendermos mais daquilo que Tu tem preparado para cada um de nós. Amém. Ó Deus, que esse dia seja, Pai, um dia glorioso para cada um de nós, que possamos, ó Deus, estarmos a cada dia da nossa vida, ó Deus, esperando esse dia como se fosse amanhã. Nós possamos, ó Deus, a cada dia estarmos, ó Deus, nos purificando cada vez mais, para que possamos, ó Deus, estar diante de Ti como obreiros aprovados. Abençoa o teu servo, que, ó Deus, trará a explanação de Tua palavra. Que ele venha, ó Deus, cada momento que ele falar, não venha falar de si, mas de Ti. Em nome de Jesus, nós pedimos, ó Pai, por tudo em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se e nós, fechando os estudos, vamos pensar com os irmãos um pouco sobre o juízo final, olhando para os livros, em especial o livro da vida, e adentremos a partir daí no estado eterno. O Senhor Jesus Cristo se assentará sobre um trono branco, e todos os homens ímpios, incrédulos, que não quiseram aceitar a Cristo, que não acreditaram na palavra de Deus, serão julgados neste juízo. Desde Caim, o primeiro ímpio da terra, aquele que, segundo o apóstolo João, em sua primeira carta, era do maligno e por isso matou a seu irmão, até o último incrédulo a ser queimado no final do milênio, quando descer fogo do céu em meio àquela rebelião que está no capítulo 20 e versículo 9. O último ímpio da terra morre ali e o juízo final se estabelece. Nesse juízo final, nós temos, versículo 12 do capítulo 20, a colocação dentro deste versículo: abriram-se os livros, no plural. Abriram-se os livros. Que livros são estes? O primeiro livro que nós vamos verificar aqui é a Bíblia. A Bíblia Sagrada. No Salmo 119 é dito: para sempre permanece a tua palavra no céu. No Sermão Escatológico 24:35 é dito pelo Senhor Jesus: passarão os céus e a terra. Veja que a terra aqui foi queimada. No verso de número 1 retrata isso: fugiu a terra e o céu, ela é enrolada, o céu é enrolado como um lençol, diz o salmista. Então vão ser queimados terra e céu, e lá está dito: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E esta palavra, ela atravessa as décadas, os séculos, os milênios. Ela permanece, foi perseguida, tentaram destruí-la, mas essa palavra que é desacreditada nos bancos das faculdades, essa palavra que é humilhada, criticada, vilipendiada por muitos doutores, sábios segundo o mundo,
esta palavra, ela vai julgar também a esses homens sábios, como julgará tanto a grandes quanto pequenos. Quem diz isso é o Senhor Jesus, no capítulo 12 do Evangelho de João, verso 48. Olhemos para ele. João, capítulo 12, versículo 48. O Senhor Jesus diz assim: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. A palavra é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus estará presente entre esses livros, no plural, ali no trono branco. Ao lado da palavra de Deus estará um outro livro, o livro do segredo dos homens. Por isso que nós temos que ser abertos. A nossa vida tem que ser um livro aberto. A palavra de Deus diz: não há nada em oculto que não seja revelado. Deus não vai julgar aquelas coisas abertas. Ele vai julgar os segredos dos homens através deste livro, o livro dos segredos dos homens. Então vamos ver onde está esse livro. Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, abrange isso. Diz: verso 16, Romanos 2,16: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então, o Senhor Jesus Cristo também vai julgar os segredos dos homens. O livro do segredo dos homens, a Bíblia Sagrada e o livro da vida. Aí eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa questão, o livro da vida. O irmão Irênio falou aqui do seu nome escrito no livro da vida. À luz das pesquisas na palavra de Deus, nós podemos visualizar dois livros da vida. Dois livros da vida. Um é o livro da vida, só da vida. E o outro é o livro da vida do Cordeiro. Por que dois livros da vida? Porque assim, irmãos, quando a gente nasce, seja crente ou não, nós temos o nosso registro. Até humanamente falando, quando você nasce, seus pais vão ao fórum e lá eles colocam o teu nome no livro e você ganha uma certidão de nascimento, porque você veio à terra. Então seu nome está registrado num livro da terra, no cartório. Deus também tem o registro no livro dos vivos. Seria melhor essa expressão, o livro da vida como o livro dos vivos, porque nós temos duas vidas. Falo aos crentes. A pessoa que não é crente tem uma vida só, a vida biológica. Alguém já disse, é verdade, tem pessoas que nascem uma vez e morrem duas. E tem pessoas que nascem duas e morrem uma. Claro que há as exceções da vida. Exemplo, Lázaro. Lázaro morreu duas vezes e nasceu duas, porque ele foi ressuscitado. Enoque e Elias não morreram nenhuma, mas nasceram duas. Então são exceções. Os do arrebatamento também não vão morrer nenhuma, mas nasceram duas. Mas regra geral, pela sentença divina, a pessoa que não serve a Deus, ela morre fisicamente e morre eternamente. Claro que o cômputo nosso pode ser até de 3 mortes. Assim, quando a pessoa ela está sem Cristo, ela está morta espiritualmente. Então a gente tem a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Mas no final das contas, essa morte espiritual e eterna se fundem em uma só. Por isso que o lago de fogo é chamado de segunda morte. Então a pessoa sem
Cristo, ela morre no corpo e ela vai participar da segunda morte, que é o inferno eterno, a guiena, o lago de fogo. E a pessoa que tem Cristo, ela pode morrer fisicamente uma vez, mas ela nasce de novo. Então ela nasce da carne, ela nasce da vontade do varão, mas ela nasce também da vontade de Deus. Ela nasce outra vez pela regeneração, pelo novo nascimento. Então há duas vidas aí. Há uma vida biológica e aquela vida de João 10:10, que Jesus falou: eu vim para que tenhais vida e a tenham com abundância. É a vida eterna. Então, a pessoa que não é crente, quando ela nasce, ela tem também o seu registro no livro dos vivos. A gente pode olhar isso no Salmo 139. Os irmãos vão abrir. Isso vale não só para Davi, mas vale também para os crentes e para as pessoas que ainda não são evangélicas. Tranquilamente. Salmo 139, versículo de número 15 e 16, diz: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro, é o livro dos vivos, é o livro da vida, no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, há um registro. Se uma vida vem ao mundo, para uma vida humana, há um registro no livro dos vivos desta pessoa que tem vida biológica. Quando ela morre, ela é riscada. Se ela morre sem Deus, se ela morre com Cristo, ela é mantida. Então, os riscados neste livro dos vivos são aqueles que perdem a vida biológica. Mas o cristão não perde a vida, porque ele não morre, ele vive eternamente. Então o cristão não tem seu nome riscado no livro da vida, e o seu nome é mantido tranquilamente no livro da vida do Cordeiro, onde nenhum nome de um não eleito entra lá, nenhum nome de um não salvo entra lá. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o livro do Apocalipse. Uma das promessas do Senhor Jesus é para a igreja de Sardes, e a esta igreja de Sardes, no capítulo 3 do livro de Apocalipse, a promessa que o Senhor Jesus faz, capítulo 3, versículo 5, é a seguinte: o que vencer, e aí vale dizer, há sempre essa promessa às 7 igrejas: o que vencer, e pense comigo, o vencedor é o crente. Nós somos vencedores. Não existe crente salvo, perdedor. Então, quando Jesus faz a promessa ao vencedor, está fazendo a promessa ao salvo. Quem perde nunca foi crente. O perdedor nunca foi crente. Porque nós temos a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, 1 Coríntios 15. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E também no capítulo 8 de Romanos, o cântico de vitória, 31 a 39, se Deus é por nós, quem será contra nós? E lá usa-se uma palavra grega, hupergikomen, que quer dizer mais do que vencedor, ou super vencedor. Então ele diz lá: em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então no verso 5 a gente lê: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha, irmãos, a lógica aqui é a seguinte: o que vencer de maneira nenhuma será riscado do livro da vida, mas o que perder é riscado. E aqui não se trata de perda de salvação. Aqui é o livro dos vivos. No livro dos vivos, os riscados são aqueles que morrem sem Cristo. E é mantido nesse livro os que são vencedores, que aceitaram a Cristo, que
que o receberam como Salvador. Aí a gente pensa em Moisés diante de Deus, depois que o povo adorou ao bezerro de ouro, ele então faz uma oração a Deus, assim. Abra em Êxodo 32, vamos dar uma olhada. Êxodo de número 32, e esta conversa de Moisés com Deus, em Êxodo 32, lá no finalzinho, verso de número 32, Moisés diz assim a Deus: agora, pois, perdoa o seu pecado, o pecado do povo de Israel. Ele fala com Deus: agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço, do teu livro que tens escrito. E a resposta de Deus para ele, no 33, então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Não pode ser do livro da vida do Cordeiro, é do livro dos vivos, é do livro que tem o registro de vida das pessoas. Então ele diz que o pecador será riscado do livro dele, mas aquele como Moisés que serve a Deus, ele não vai riscar do seu livro. É assim. Aí quando nós vamos para Atos 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e lá nós olhamos o discurso do apóstolo Pedro para a substituição de Judas Iscariotes. E aqui nesse discurso, quando Matias é escolhido apóstolo, ele fala sobre Judas e ele cita 2 salmos. Ele cita o Salmo 69 e o Salmo 109. E é interessante aí, vamos dar uma lida no versículo de número 16 em diante. Pedro diz assim aos 120: varões irmãos, Atos 1, 16 em diante, varões irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. E aí ele cita os salmos, os 2 salmos. E ele diz: porque no livro dos salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. O fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, está no Salmo, vamos abrir, 69. A outra parte, tome o seu bispado, está no 109. Eu não vou para o 109, só quero, me interessa aqui para o estudo, o Salmo 69, que abrangeu a questão de Judas. E aí, os irmãos vão abrir o Salmo 69 e vão ver a citação sobre Judas no verso 25. Verso 25 do Salmo 69 diz: fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas. Então esse versículo o apóstolo Pedro aplicou corretamente a Judas. Mas aqui dentro do Salmo não está só Judas, está Judas e outros tantos ímpios. Mas Judas, nós fazemos questão de colocá-lo na análise aqui, porque Judas foi apóstolo de Cristo, nunca foi salvo, é chamado de filho da perdição, o diabo entrou nele, ele se perdeu. Mas nota o que diz o restante dos versículos 26 a 28. Pois perseguem a quem afligiste, e conversam sobre a dor daqueles a quem feriste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, plural. E não entrem, plural, na tua justiça. Sejam, plural, sejam riscados
do livro da vida, e não sejam escritos ou mantidos com os justos. Então aqui fica claro que Judas seria riscado e muitos outros ímpios seriam riscados do livro da vida. Isso não significa perder salvação, porque esse livro da vida não é o livro da vida do Cordeiro, é o livro dos vivos. Em algumas traduções aí, a expressão não será nem como está na minha, livro da vida. Em algumas traduções, a expressão livro dos vivos. Quem tem livros dos vivos aí, levanta a mão. Livro dos vivos. Então confere, livro dos vivos. Por que vivos? Porque tiveram vida. Que vida? Vida biológica. Vieram para o mundo. Judas tinha vida, por isso tinha seu nome nesse livro. Agora ele foi riscado desse livro. E no inferno, no juízo final, eles vão ver lá, porque o livro que será aberto no juízo final não é o livro da vida do Cordeiro, é o livro dos vivos. E eles estarão lá com o nome riscado, porque eles tiveram vida, mas não adquiriram a nova vida. A nova vida, ela vai para o livro, ela é a nova vida registrada tanto neste livro dos vivos quanto no livro da vida do Cordeiro. Aí nós vamos abrir Apocalipse 13 para os irmãos verem que não há espaço para inserir nomes de pessoas não salvas neste outro livro, o livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 17. Apocalipse 13, verso 17. Aliás, desculpa, verso 8. 13 e 8. Diz sobre os adoradores da besta no período da grande tribulação. Aí diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então vocês estão vendo que não está escrito, não consta lá, porque aqui é o livro da vida do Cordeiro. Aí abra 17 de Apocalipse, versículo 8, porque aqui a gente lê e dá a entender que é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, no caso de Jesus Cristo. Mas no capítulo 17, 8 já fala do livro também ser desde antes da fundação do mundo, este livro da vida que é o do Cordeiro. Capítulo 17, versículo 8: apesar de não termos a expressão do Cordeiro, este livro é o livro da vida do Cordeiro. 17, 8 diz: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, então nunca estiveram escritos, se admirarão vendo a besta que era, e já não é, mas que virá. Então temos os dois livros, e vamos agora para o juízo final de novo. Capítulo 20, versículo de número 12, diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, pelo menos aí a Bíblia, o livro dos segredos dos homens e o livro dos vivos, e abriu-se outro livro, que é este aqui, o dos vivos, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E verso 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então eu creio que seria o livro dos vivos, porque eles teriam seu nome riscados, porque só tiveram na terra uma vida, e ter uma vida aqui não dá, é melhor ter duas, porque quem tem duas tem uma, quem tem uma não tem nenhuma. Então quem tem uma não tem nenhuma, porque perdeu, já foi, morreu sem Cristo, morreu sem esperança, morreu sem salvação. O destino eterno está aqui escrito, e a Bíblia não mente, e é impossível que Deus minta. Está escrito aqui: foi lançado no lago de fogo. Então tenha cuidado, meu amigo, minha amiga que não é crente, está aqui.
Você só entra no céu se tiver o seu nome no livro da vida do Cordeiro e tiver o seu nome mantido no livro dos vivos. E aí, nós chegamos agora à nova terra. E aí, nós podemos ler o versículo de número 1 do capítulo 21. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Agora, capítulo 21 e 22, nós chegamos no estado eterno. Aqui agora nós vamos pensar numa eternidade sem pecado, porque o diabo já está no lago de fogo, os demônios já estão no lago de fogo, os ímpios de Caim até o último morto na descida do fogo, lá no final do milênio, estarão no lago de fogo. A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. O mal será eliminado da terra para todo sempre. E agora nós temos o novo céu e a nova terra. E aí vem uma questão para a gente pensar, a questão do lugar que Deus preparou para nós. Está lá em João, vamos abrir João 14, João 14, versículo de número 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, é no céu, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus Cristo subiu e foi preparar lugar. E Ele preparou já uma cidade lá no céu. Ele que preparou esta cidade lá no céu. Sobre ela nós lemos no capítulo da fé, capítulo 11 do livro aos Hebreus. E lá no versículo de número 16, também podemos ler o 14, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Versículo 16: mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou. Não está preparando mais não, viu? Ele já preparou uma cidade. Essa cidade de ouro, que tem uma praça de ouro, que tem um calçamento de ouro, que é uma cidade piramidal, essa cidade que tem todo tipo de pedras preciosas, que tem um rio da vida, que tem uma árvore da vida. Aliás, nós ficamos encantados quando a gente lê os 3 primeiros capítulos de Gênesis e os 3 últimos capítulos de Apocalipse. Nos 3 primeiros capítulos de Gênesis temos a criação. Nos 3 últimos capítulos de Gênesis temos a nova criação. Nos 3 do Apocalipse, os 3 últimos de Apocalipse, temos a nova criação. Às vezes dá um ato falho, né? Então, quando a gente olha os 3 primeiros capítulos de Gênesis, o pecado entra no mundo. Nos 3 últimos do Apocalipse, o pecado sai do mundo. Nos 3 primeiros de Apocalipse, a serpente se apresenta, tenta e derruba. Nos 3 últimos, ela é derrubada e lançada no lago de fogo. Nos 3 primeiros capítulos, nós temos a terra antiga. A terra hoje, atual, que é antiga lá em Apocalipse, porque passou a terra, passaram também os céus, primeiro e segundo, porque o terceiro não precisa passar. Quando Deus diz que vai criar novos céus, são apenas o primeiro e o segundo céu. A gente tem um nome céu aí, só para o céu, na língua portuguesa, a gente tem esse nome, e
nome para tudo é isso. Se fosse no inglês, hein, pastor, seria diferente. Firmamento. Sky, heaven, e é o heaven que é o terceiro céu. Sky é o segundo, e o firmamento é o primeiro. Digamos assim, numa separação mais no inglês. E aí a gente tem lá, neste terceiro céu, o pecado não entrou, Deus vive com os anjos e os espíritos dos crentes estão lá. Mas pelo que a gente vê na Bíblia, há esta cidade lá no céu. Filipenses fala sobre ela também, diz que ela está lá. Em Hebreus diz que ela já foi preparada. Em Filipenses 3, abra aí, diz que ela está lá. Filipenses capítulo 3, olhemos para ela. Filipenses capítulo 3, diz assim, verso 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. A nossa cidade está nos céus, já está preparada, mas uma coisa que a gente precisa entender: essa cidade não vai ficar no céu. Essa cidade não vai ficar no céu. Ela vai descer. Então, o destino eterno dos crentes não é o terceiro céu. O destino eterno dos crentes é a nova terra. E é isso que está na Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3, vai nos retratar bem isto. Abra aí 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ler do verso 10 ao verso 13. Findando aí o dia do Senhor, que já explanamos sobre ele. Aqui diz o seguinte, verso 10: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Se queimarão. Aí ele diz: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para o dia, a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Agora nota: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos, nós, crentes, salvos, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Nós aguardamos esses novos céus. Não são lugares de habitação, é o firmamento e o sky. É o primeiro e o segundo. O lugar de habitação é a terra, e nós vamos morar para sempre na nova terra. Agora, uma cidade celestial vem para a igreja. Os outros crentes das outras dispensações, eles ficarão morando em outras cidades da nova terra. Mas há uma cidade celestial que no milênio estará de cima, mas agora ela desce. Se não, vejamos Apocalipse 21, versículo de número 3, nota bem: e ouvi uma grande voz do céu. Nota bem no verso 1, vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, foram queimados, destruídos lá. Pedro registrou, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, aquela que foi preparada em Hebreus, aquela que estava no céu, como Paulo registrou em Filipenses 3. Agora ele vê a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Ela descia do céu para a nova terra. E aí ela descia, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E aí no verso 9 é dito: veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Aí dá para entender que essa cidade, ela vai ser habitada pela igreja, a cidade celestial, o lugar que Jesus foi preparar, e ele prometeu nos arrebatar. A esta cidade celestial
ela vai descer para a nova terra e nós vamos morar nela com Jesus. E aí vem o verso de número 10 e diz: e levou-me o Espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E aí ele descreve esta cidade, que geralmente quando a gente cita, a gente fala do céu. Mas essa cidade é do céu, mas vai sair do céu e vir para a nova terra. Não vejo problema nenhum, irmãos, em entender bem quando Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não é a terra dos PJs, é essa nova terra criada, e a igreja habitando com Jesus nessa cidade celestial, e além dela, os outros crentes das outras dispensações vindo, ressuscitados eles estão, como os do milênio entraram vivos para esse estado eterno, e nessa nova terra criada, eles vão morar em cidades. Se não, dê uma olhada aí para o versículo de número 24 até o 27. Diz assim, verso 23 a 27: e a cidade, a Nova Jerusalém, não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações, que nações são essas? As nações de crentes que não pertencem à igreja e que estarão no estado eterno. As nações andarão à sua luz, a luz da Nova Jerusalém. E os reis de onde? Do céu? Não, os reis da terra, da nova terra, trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela, os reis da terra, trarão a glória e a honra. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E aí, irmãos, nós não vemos essa dificuldade em entender que Deus deu, como ele disse, a terra para o homem para sempre. E vivemos nessa nova terra que para nós é céu. É céu porque vamos viver com Jesus. É céu porque vamos glorificar ao Senhor. Então, com base na Bíblia, vemos que os moradores desta cidade serão todos os crentes que pertencem à igreja. Por isso que está aqui o nome da cidade confundido com ela. Versículo 9: mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. As nações andando salvas à sua luz. E somos informados que os reis da terra lhe darão presente. Ali nunca mais haverá maldição, e o trono de Deus e do Cordeiro estará lá. E dentro desta cidade, nós vamos verificar, falamos hoje pela manhã, nós visualizamos capítulo 22, versículo de número, capítulo 21, versículo de número 14, é dito que, primeiramente vamos ler o 12. Os muros, tinha um grande alto muro a cidade, com 12 portas. A cidade tem 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas são os nomes das 12 tribos de Israel, escritos nos muros da Nova Jerusalém. E no verso 14 diz: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aí mais uma vez, a gente vai ter que escolher se Matias ou Paulo aí vai estar lá. Mas parece-me que Matias estará lá, e Paulo fica como um nascido fora de tempo, e ele não estaria nesse processo com seu nome escrito nos fundamentos da cidade. É a opinião nossa. E você que gosta muito de Paulo, eu também gosto dele, mas eu não me encaixo aqui não. Então, porque assim, vamos lá, só para a gente entender bem, no capítulo 1, Pedro fez aquela explanação maravilhosa, deu as características dos apóstolos.
mostrou que os apóstolos, para ser apóstolo, tinha que ser testemunha viva, testemunha ocular da morte de Jesus. Teria que ter convivido com Cristo. Pegaram José, o chamado, o denominado Barsabás, pegaram Matias, oraram a Deus. Pedro colocou lá os nomes, eles oraram a Deus. É certo que lançaram sortes, e daí se fazia assim, e aí foi escolhido Matias. E é interessante, irmãos, que quando eles impõem as mãos sobre os diáconos, é dito lá, e os 12 impuseram as mãos sobre os diáconos. Então, por que a gente vai dizer que Matias não foi escolhido? Porque Paulo foi escolhido, porque Jesus se apresentou sobre ele. E aí, para a sua informação, o próprio Paulo vai dizer que ele não está no meio dos 12. Já viu? Vamos ver. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo vai dizer isso. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 5. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceste, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado, e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por quem? Pedro, Kefas, e depois pelos 11, porque eu sou o 12º, foi assim que escreveu, pelos 12. Ele disse que não faz parte dos 12, agora você quer colocar no 12. Já pensou? Se o próprio Paulo diz que Jesus Cristo apareceu aos 12, e Judas não está aqui, Judas já se enforcou, já foi trocado, e ele diz, e depois pelos 12. Claro, Matias ainda não tinha sido escolhido, mas Matias viu, e por isso ele colocou aqui, pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um abortivo, um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, Paulo não se inclui nos 12, e a gente também não inclui, a gente fica com Paulo. Se ele não se incluiu, para que a gente vai incluir nos 12? Então aí, vamos lá para 21 e 22. Esta cidade celestial, ela está aqui, na nova terra, e o Senhor Jesus Cristo, Ele exercerá uma ação de paz, alegria, felicidade e gozo para com todos os habitantes, tanto da nova cidade, a nova Jerusalém, quanto a todos os habitantes da eternidade. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E aqui ele diz que faz novas todas as coisas, e diz que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então eu enxergo aqui, nesta nova Jerusalém, esta cidade que tem a árvore da vida, como tinha a árvore da vida lá nos primeiros capítulos de Gênesis, agora a árvore da vida aparece aqui, no capítulo 22, ela está no meio do jardim, e ela dá o seu fruto. É interessante que se fala de mês em mês, e ela dá 12 frutos, mas lá não conta tempo, e os frutos são para a saúde das nações, mas ninguém vai adoecer. Isso é só uma garantia de que não há doença, não haverá dor, não haverá morte, só haverá alegria, só haverá felicidade. A cidade é toda de ouro, Jesus Cristo habitará nela como cordeiro, Jesus Cristo estará aqui, lá no terceiro céu é Deus e os seus anjos, aqui na nova terra é uma nova Jerusalém com o cordeiro, são as nações indo levar os presentes, e nós vivendo um estado eterno, sem famílias, sem pais, sem filhos, sem mães, mas com irmãos,
com irmãos, com servos de Deus, que estarão para todo sempre engrandecendo, louvando e exaltando ao Senhor. Nesta cidade nós temos tudo que é tipo de pedras preciosas nas calçadas, nas praças. É dito aqui que os fundamentos da cidade, ele tem essas pedras preciosas. No verso 19, a cidade também é de ouro puro, semelhante a vidro puro. A cidade tem um fundamento, número 1, que é jaspe, o número 2 é safira, o terceiro é calcedônia, o quarto é esmeralda, o quinto é sardônica, o sexto é sárdio, o sétimo é crisólito, o oitavo é berilo, o nono é topázio, o décimo é crisópraso, o undécimo é jacinto, o duodécimo é ametista. A cidade é maravilhosa, não teremos mais lá o sol, não teremos mais a lua, não teremos mais o mar, mas teremos coisas grandiosas, sublimes e maravilhosas. É um estado eterno. Nós vamos viver neste lugar sempre, sempre e sempre. Sem mais funerárias, sem mais farmácias, sem mais hospitais, sem mais plano de saúde, sem mais salário, sem mais carros, nada dessas coisas que a gente tem hoje. Sem mais corre-corre, todos em volta da palavra de Deus. Não é monotonia, não haverá prostituição, não haverá casamento, não haverá mais dor, não haverá mais pecado, e nunca mais ninguém cairá, e nunca mais haverá tentação. E nós viveremos para sempre nessa nova terra. Não tem lógica nenhuma Deus criar uma nova terra para nada, para não colocar ninguém dentro. Por isso aqueles que... até que a gente canta, viu? Ao céu de vou para sempre morar. Mas não é para sempre lá em cima. Assim como o lugar de dormimento era provisório e as pessoas foram lançadas na guerra para sempre, o terceiro céu, que era paraíso no seio de Abraão, terceiro céu, agora lá paraíso, não é lugar permanente para o povo de Deus, pessoas, igrejas e homens. Vamos sair de lá e vir para cá. Para cá não, desculpa, para uma nova terra, porque essa vai ser queimada, e nessa nova terra vamos habitar sem problema. Isso não é teoria de TJ, não. Isso é o que a Bíblia ensina. TJ passa longe, porque ele coloca que vai herdar esta terra. Enquanto a Bíblia diz, vamos ler Salmo 37, vamos dar uma olhada a diferença do que eles dizem e do que a Bíblia diz. Vamos lá, Salmo 37. Salmo 37 vai nos dizer no verso 7: descansa no Senhor, espera nele. E vai nos dizer no verso 9 em diante: porque os malfeitores, quem são os malfeitores que a gente convive? O pastor falou que a arca, Deus colocou 8 pessoas, mas dessas 8 pessoas santas, ainda existem malfeitores na terra. E as pessoas pensam: quando é que os malfeitores vão desaparecer da terra? Vão desaparecer daqui. Porque o Salmo 37, versículo 9: porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Não é esta terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Quando é que o ímpio vai deixar de existir? Depois do milênio. No final do milênio, o último queimado vai deixar de existir. E ele vai para o inferno. Deixar de existir? Falo aqui na terra. Mas vai para o inferno, para a morte eterna. E quando fala deixar de existir, irmãos, é assim: quando a gente vai para a glória de Deus e viver uma eternidade feliz, a gente tem vida eterna. Mas quem vai ser lançado no lago de fogo, isso não pode ser chamado de vida. Isso não pode ser chamado de existência. Isso é chamado de morte eterna, segunda morte. Mas não é aniquilamento.
não é destruição, não é Satanás desaparecer e ser destruído, e nem os ímpios vão viver, mas é uma vida que não é vida, é eu não sei nem descrever o que é, só sei que é estar lá para todo sempre queimando. Por isso a Bíblia diz: pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Versículo 27. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Aí nós vemos, os TJs dizem: nós vamos herdar esta terra. Esta terra, pronome demonstrativo. Esta terra. A Bíblia diz que herdaremos a terra. É diferente de esta terra. E essa a terra é a nova terra. Agora com o céu nela. Porque o céu para nós é a nova Jerusalém que vai descer, e estaremos morando com Cristo nessa nova Jerusalém. E os outros crentes de todas as dispensações estarão também vivendo na nova terra e indo, tendo a obrigação de ir à nova Jerusalém, levar a honra, a glória e a exaltação ao Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro. Que Deus nos abençoe. Ainda bem que não tem parlamento.